conversamos e falamos um pouco dos espaços da Fundação, essa dinâmica de como funciona cada espaço, né? O espaço Museu Galeria, o espaço cultural e o Museu Casa, na cidade de São Félix. Nesse segundo bloco eu vou trazer esse diálogo falando e adentrando mais agora no acervo, né? Anderson, como é que está dividido esse acervo da Fundação Hansen? Como eu falei no primeiro bloco, são mais de 13 mil peças. Eu queria que você explicasse e dissesse como está dividido todo esse acervo. Antes de falar da divisão, que hoje nós chegamos nesse momento de divisão do acervo, de estabilização do acervo, é importante, Gilmar, a gente percorrer alguns passos que para esse acervo chegar dessa forma como hoje está em termos de organização. O acervo da Fundação Hansen Bahia, primeiramente, ele estava localizado na primeira sede da Fundação, que era ali, hoje o que é caracterizado como Espaço Cultural Hansen Bahia. E naquela ocasião, estou falando disso em 1976, né, quando foi criado o projeto da Fundação. E se eu me recordo, em termos de pesquisa e tudo, que esse acervo precisou ser relocado por algumas circunstâncias, em termos de risco mesmo do acervo. Gilmar, acho que nesse momento ele vai se lembrar de como foi alguns processos que esse acervo percorreu e passou para hoje estar estabilizado. O acervo da Fundação passou por restauração, passou por algumas intervenções, não só do ponto de vista mecânico, né, da própria higienização, mas passou por um estado de fato de restauração, de recomposição da estrutura de algumas peças. Eu me recordo do edital com a Caixa, que, por exemplo, foi restaurado uma grande quantidade de obras. Mas por que chegou nesse momento de ser restaurado? Para além daquelas situações de relocar o acervo por conta de risco, o acervo saiu da Fundação, e Gilmar pode falar isso com bastante propriedade, e ele percorreu alguns outros espaços. Depois ele retorna para o espaço cultural para a abertura de uma exposição. Chegou um momento de, por exemplo, o acervo da Fundação está no Solar Nanelli, né, na Casa Nanelli, lá num ambiente totalmente insalubre. Isso está documentado e está registrado, que era um espaço que era muito quente, né? O fator de umidade aqui já é alto, né? Então, imagine um espaço que não era destinado para o acervo. Esse acervo também chegou para a Ordem Terceira e depois ainda veio para o Museu Galeria e depois, em uma exposição, esse acervo é levado para a abertura de uma exposição onde acontece por conta de chuva, né? um grande volume de chuva que ocorreu naquele período. E aí, quando na abertura de uma exposição, e eu vou passar a palavra para o Gilmar, porque o Gilmar vai falar isso com bastante veemência, né, porque ele vivenciou, eu só fui pesquisador, né, então eu externei isso em algum momento da minha pesquisa, mas o Gilmar vai falar isso com propriedade em causa. E aquele acervo, as peças em papel, material de papel, a gente sabe, quem lida com acervo de estilogravura sabe que a estilogravura, quando ela molha, ela é um problema do ponto de vista da conservação. Então, naquela situação, o acervo ficou boiando, né, Gilmar? E aí eu vou passar para ele só dar uma complementada e depois nós retomamos para a estabilização do acervo. Importante, Anderson, trazer, antes de falar justamente de como está dividido esse acervo, em séries, enfim, foi de suma importância ele tocar nesse ponto, justamente falando de quando começou, para onde foi. Acho que de suma importância é esse assunto que ele nos traz. Quando foi criada a Fundação Hansen Bahia em 1976, né, que foi justamente nesse espaço na Praça Manuel Vitorino, número 12, que hoje denominamos Espaço Cultural. Ali, nesse espaço, que foi o início da Fundação Hansen. O Museu Casa, ele é criado depois de 83, né? Na verdade, em São Félix, o que chamamos de Museu Casa, a Fazenda Hansen em São Félix, era a moradia de Hansen e Ilse, né? Que fique bem claro isso para as pessoas entenderem que em 76 não é criado o Museu Casa, não é criada a Fundação, tudo junto, não é isso. Foi criada primeiro a Fundação Hansen, em 1976, nesse espaço da Praça Manuel Vitorino, número 12, que hoje é o Espaço Cultural. Então, a Fundação foi criada nesse momento. Então,
As obras estavam todas elas alocadas nesse espaço. Mapotecas, e todo o acervo da Fundação Hans estava nesse espaço. Não vou precisar exatamente o período, quanto tempo ficou, né, porque posso falhar em relação a isso, mas ficou um período lá nesse espaço. A partir desse momento, o espaço começou, precisava fazer uma intervenção. Problemas no telhado, problemas estruturais do espaço. Então, precisou ser relocado a Fundação Hans desse espaço para se ter uma intervenção, porque estava correndo um risco eminente de desabamento. Então, o que foi feito naquela época? Todo esse acervo e a Fundação Hans passa para o prédio Ana Nery, que fica situado aqui ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, aqui na cidade de Cachoeira. Naquele prédio Ana Nery, o acervo e a Fundação Hans passou a funcionar nesse espaço. Funcionou durante um bom tempo, né? O espaço pequeno, em função do espaço principal da Fundação, o espaço era um espaço pequeno, salas apertadas, então veio todo esse acervo relocado para cá, para esse espaço do prédio Ana Nery. Com o passar do tempo também, esse prédio Ana Nery precisou fazer intervenção. Isso já, o espaço cultural, a Fundação Hans já tinha ruído, né? O telhado veio abaixo, enfim. Nesse espaço Ana Nery que eu acabei de falar, nesse espaço ficou durante um período, alguns anos ficaram nesse espaço. Esse espaço também precisou se fazer intervenção. Eu não estava na gestão da Fundação, eu era conselheiro da Fundação. E nessa época eu estava como prior da Rua Terceira do Carmo de Cachoeira. Então era o gestor da Rua Terceira do Carmo e como conselheiro da Fundação. Então, como esse problema que estava acontecendo na Fundação precisava de espaço, então eu como conselheiro da Fundação vim e trouxe uma solução, que foi relocar esse acervo da Fundação para a Rua Terceira do Carmo, para o primeiro pavimento da Rua Terceira do Carmo, onde ficou durante um bom período. Foi para lá para ficar 6 meses e acabou ficando um período grande. Sim. Então, todo o acervo passou para a Rua Terceira do Carmo, onde também tinha uma exposição temporária e sempre mudava as exposições, então ficou relocado lá, nesse espaço. Depois desse período, né, com a reforma também, foi feita uma reforma aqui no prédio da 13 de Maio, onde nós estamos, que é o Museu Galeria. Essas obras e todo esse acervo vem para o Museu Galeria aqui na Rua 13 de Maio. Então, olhe quanto esse acervo percorreu. O manuseio de transporte de todo esse acervo. Então, quando você tem um acervo onde ele se inicia e ali fica, é uma coisa. Olha que ele percorreu todo esse acervo, todos esses espaços. E quando da reforma, da reconstrução, não foi nem a reforma, a reconstrução desse prédio, onde é o espaço cultural, foi feita toda a reconstrução do espaço dentro do programa Monumenta, foi uma contrapartida dentro do programa Monumenta. Enfatizo também que a Fundação Hans foi a responsável e a gestora do programa Monumenta. Uma das contrapartidas foi a reforma, a reconstrução do espaço da Fundação, o que foi feito. Quando na sua inauguração foi relocado todo o acervo daqui desse espaço, foi relocado todo esse acervo para esse espaço cultural, onde seria a Fundação Hans a sede principal. Quando estava se montando essa exposição para a inauguração, tivemos chuvas torrenciais em Cachoeira e tivemos uma inundação terrível no espaço. Ninguém ia prever algo daquele tipo. Então teve uma inundação onde muitas obras foram molhadas, muitas obras foram molhadas, né? Inclusive até as obras que iriam para a exposição. Então foi assim, perdemos algumas obras, algumas outras conseguiu depois com alguns projetos, como você tinha falado, da Caixa Econômica e tal, conseguiu fazer o restauro disso. Inclusive o professor Zé de Sargolo foi um dos profissionais que trabalhou na restauração dessas obras. Então nós tivemos esse problema quando na inauguração. Aí todas essas obras, algumas obras dessas passou para a restauração e retornou novamente para o espaço da 13 de Maio. Aí perceba a problemática, o que é lidar com a conservação de um acervo museal, né? Aí vocês percebem essa problemática
e quanto essas obras de Hansen percorreu e andaram. Então, olha a dor de cabeça desses profissionais que aqui estavam à época, né? Que nós temos que parabenizar, porque molhou foi culpa do gestor da época, foi culpa da profissional? Não, de hipótese nenhuma, não foi isso. Né? O gestor na época também preocupado com... tanto que foi na época dele que conseguiu a reconstrução, a reforma daquele espaço. A técnica na época museóloga que estava também, ela não teve culpa nenhuma em função disso. Né? Foi um incidente terrível. Mas perceba a responsabilidade de que é o profissional que está à frente de um acervo como esse. E eu sempre digo, Anderson, o seguinte, que as pessoas às vezes podem dizer assim, o acervo tal é mais importante do que o acervo Y. O acervo Y é mais importante que o acervo X. Não existe isso. Um acervo de uma instituição é um acervo da instituição. Não importa que acervo seja. Ali está a vida da instituição. Então, se está a vida da instituição, ele tem a sua importância e o seu valor. Aí percebam, quando eu contei essa história de forma resumida, para vocês perceberem o quanto esse acervo percorreu, né? Que ele foi de suma importância antes de trazer essa fala, porque Anderson, como profissional da instituição, mas Anderson pesquisou o acervo da instituição. No seu trabalho de conclusão de curso de graduação em museologia, ele pesquisou o acervo da instituição, ele tem um pertencimento muito grande dentro do acervo, e quando ele traz essa história e pontua isso, ele percorreu isso em todos os livros de atas da instituição. Sim. Aí eu volto de novo, a gente está falando de conservação de acervo, aí eu volto novamente para falar de documentação. Olha a importância da documentação aí. Sim. Isso documentado em livro de atas, documentados nos relatórios dos técnicos que aqui estavam. Então, a importância de uma documentação em uma instituição para a conservação do acervo. Então, olha o link que eu acabei de falar em relação a isso e a importância que é a documentação, a gestão do acervo, a conservação e que desdobra na pesquisa, que desdobra na salvaguarda dela. Então, o que a gente está falando aqui agora é a salvaguarda desse acervo documentado e a gestão, nesse programa de gestão da instituição, sim. Que impacta na conservação. É uma relação de conexão, né? Porque a gente, dentro da museologia, a gente sempre tem dado por que preservar, por que conservar. E quando nós apresentamos esse histórico, né, do acervo, essa circulação que o acervo teve na cidade de Cachoeira, né, principalmente depois a gente vai chegar na cidade de São Félix, mas para se ter ideia de como foram os impactos que esse acervo sofreu ao longo dos anos. E porque o papel, né, a gravura e o acervo de indumentárias, de louça, de tudo, eles são testemunhas do que eles passaram. Então, eles carregam marcas, né, os estigmas, em lá, né, presente dessa circulação. E quando partimos do ponto de vista da preservação e conservação desse acervo, eu, enquanto museólogo, eu precisava entender quais eram os parâmetros e quais eram os danos que esse acervo sofreu, para depois a gente pensar como é que a gente vai estabilizar. Por isso que essa história, né, do acervo, ela precisava estar registrada e precisa estar em ficha de diagnóstico, em ficha de conservação, em ficha de documentação. Para quê? Para que os profissionais que vão chegar na instituição, o pesquisador, entenda qual a melhor forma de preservar e de conservar esse acervo, uma vez que eles passaram por algumas situações que deixaram marcas, né, e algumas obras passaram necessariamente por intervenção, mesmo a obturação, né, precisou passar por um processo de obturação, de recomposição, né, de pigmentação, enfim, várias situações que ocorreram ao longo desses anos e que culmina nos padrões de conservação e estabilização do acervo. E aí, pegando o gancho do que Jomar já trouxe, né, em termos de circulação desse acervo, o acervo ainda vai passar por mais um espaço, que agora deixa de estar no que era a primeira sede da Fundação Espaço Cultural Hansen Bahia, e vem para o Museu Casa e também o Museu Casa em São Félix, onde se Museu faz... Galeria e Museu Casa. O Museu Galeria e o Museu Casa em São Félix, onde se faz a reserva técnica, primeiramente lá em São Félix,
cria-se o projeto de ter uma reserva técnica. E, por consequência, no Museu Galeria passa a ter também uma reserva técnica. E aí a instituição passa a ter duas reservas técnicas, além da que já tem também lá no museu, lá no espaço cultural, que também tem uma reserva técnica. Então, na verdade, cada unidade da Fundação Hans Bahia, nós temos uma reserva técnica. Claro que a do espaço cultural, hoje, nós não temos acervos, nós não temos um acervo lá depositado, por circunstância de planejamento que ainda não se efetivou. Mas a Fundação Hansen, ela goza de duas reservas técnicas, e aí nós dividimos essa reserva técnica entre a reserva técnica prioritariamente para as obras emolduradas, que fica localizada no Museu Galeria aqui em Cachoeira, e a reserva técnica para as obras desemolduradas. E, por consequência, lá nessa reserva técnica das obras desemolduradas, nós temos o acervo também de fotografias, tem todo um mobiliário planejado para esse acervo, para a gente acondicionar e para dar a melhor preservação para esse legado de Hans. Quando essas obras vêm para o Museu Galeria, na época, todo o acervo de novo para o Museu Galeria, que foi criado justamente a reserva técnica do Museu Casa de São Félix. Porque aqui no Museu Galeria essas obras ficavam amontoadas por espaço ser pequeno, a reserva de Cachoeira ser pequena, então as obras ficavam muito amontoadas. Então, foi uma das soluções justamente ter construído, que na verdade o imóvel não contava com aquele espaço. Na verdade, esse espaço, que é a reserva técnica de São Félix, foi construído especificamente para ser a reserva técnica, onde foi colocado mapotecas, todo equipamentos, ar-condicionados, desumidificador, enfim. Claro, se você chegaria hoje na reservas técnicas de Cachoeira e São Félix, ainda não está no formato que a gente precisa estar num espaço como esse. Mas vamos chegar lá, né? Na verdade, esse é o nosso caminho de todas as instituições, mas iremos chegar lá e estar realmente com os equipamentos específicos necessários para a conservação desse acervo. Mas foi essa solução que teve naquele momento de construir essa reserva técnica de São Félix. E antes, deixo bem claro que nós temos 3 reservas técnicas. Temos 2 com obras em atividade e uma outra preparada para receber também obras que a gente não ainda colocamos, não definimos ainda dentro desse programa de ações e dentro desse programa de conservação do acervo. A gente precisa adquirir equipamentos, enfim, são várias nuances que a gente precisa caminhar para chegar a um espaço adequado para isso. E diga-se de passagem que todo museu ele precisa de uma reserva técnica. Por quê? Nós falamos dessa circulação do acervo. O papel, principalmente, ele sofre um dano incisivo a cada exposição, né, por conta da exposição à radiação. Então, todo esse acervo, esse legado, estando na reserva técnica, é o ideal para um museu, né? Claro. Porque o museu sem reserva técnica, de fato, é um museu que não cuida do seu legado, não cuida do seu acervo. Claro que nem todas as instituições ela goza de um espaço para guardar, para ter esse ambiente de cuidado do acervo. Mas é interessante que se busque, né, que crie, que tenha alguma forma de destinar esse espaço para manter a rotatividade do acervo, para que não fique exposto às intempéries do dia a dia. Então, é muito importante se ter uma reserva técnica, principalmente para a gente que tem um museu com uma grande quantidade de peças, como é o Museu da Fundação Hans Bahia. Você falou das 3 reservas técnicas, das 2 que a gente utiliza no dia a dia. Apenas porque no terceiro bloco a gente vai trazer justamente pontuando cada acervo desse, né, falando do estado de conservação. Mas eu queria que você já tinha falado também como é que está pelo menos dividido e pensado, que no caso da reserva técnica de Cachoeira nós temos as obras emolduradas. Na reserva de São Félix nós temos as mapotecas com as obras que não estão emolduradas e outros acervos, outras coleções, né? Eu queria que você falasse um pouco em relação exatamente o que nós temos em Cachoeira, o que nós temos na reserva técnica de São Félix e qual o estado de conservação dessas 2 reservas técnicas e dessas coleções que estão nesses 2 espaços. Bom, quando sistematizamos essa divisão entre reserva técnica de Cachoeira e reserva técnica de São Félix, levamos primeiro em consideração
o aspecto estrutural dessas obras. As obras que estão aqui em Cachoeira são obras que a gente tem a rotatividade de expor, né, de exposição, as obras que já estão emolduradas e que tem um grau satisfatório do ponto de vista da conservação. Essas obras que estão em estado bom na sua maioria e por isso são essas obras que nós fazemos a circulação, porque montar uma exposição ela é algo custoso, né, para os gestores de instituições museológicas, eles sabem disso. Quando nós partimos para emoldurar obras, é algo que é bem complexo. Em média, aí nós temos entre 200 a 300 reais por cada obra para ser emoldurada. Né? Então, a maioria das nossas exposições, a gente leva em torno, em média, aí, em torno de 24. Às vezes bem mais, né? Por causa justamente do tipo de vidro, antirreflexo, né? Tudo isso. Então, priorizamos a gente preservar e cuidar dessas obras separadas, porque elas já estão emolduradas e, por mais que as obras estejam emolduradas, cria-se um microclima dentro de cada obra. Então, temos o cuidado de desemoldurar e higienizar continuamente e também higienizar as molduras. E por isso nós não misturamos as obras que estão emolduradas com as que estão desemolduradas. E por essa função, lá em São Félix, a gente preservou e decidiu deixar a reserva sistematizada apenas para as obras desemolduradas. E aqui em Cachoeira, né, no Museu Galeria, a predominância desse acervo são as xilogravuras. Nós temos também algumas peças em pinturas, mas a maioria está em xilogravura. Diferente do Museu Casa em São Félix, a reserva técnica de lá, nós temos uma pluralidade maior de acervo guardado, de coleções guardadas. Então nós temos, além das xilogravuras desemolduradas, nós temos algumas peças em fotografias, os croquis, os desenhos, os esboços, né? Os cromos, né? Os cromos. Nós temos também a parte de guarda de documentos, são os documentos pessoais de Hans Ilse. Nós temos a parte também de cartas, que Hans ele era um artista muito plural, ele foi escritor, poeta, cineasta, roteirista de filmes e novelas, então nós temos esse registro desse legado de Hans. Nós temos também os livros, né, que ele sistematizou e criou, dividindo em álbuns, né, eles ficam lá em São Félix, mas tem períodos que nós trazemos para aqui para fazer pesquisa, né, em Cachoeira. Mas, basicamente, o acervo ele se estruturou dessa forma. No terceiro bloco, a gente vai entrar na questão da sistematização das coleções, mas esse conglomerado de divisões se desmembra entre as obras emolduradas e as obras desemolduradas, sendo que lá no Museu Casa, em São Félix, nós temos, para além das obras em xilogravuras, nós temos algumas obras em pintura, croquis, desenho, cromos, documentos que ficam armazenados lá em reserva técnica. Como o Anderson falou, nós estamos finalizando esse segundo bloco, e no terceiro bloco e no quarto bloco nós vamos especificamente falar de algumas dessas coleções, que não tem como falar de todas elas, né? Falar especificamente de algumas dessas coleções, a metodologia encontrada para justamente estar dando manutenção e conservação, né? E esse programa de conservação da instituição, o que foi pensado, e esse programa de conservação, pensar ela e que formato nós vamos trabalhar ao longo desses anos. Dentro daquele recorte que é de suma importância pontuar, que é dentro que está na premissa do nosso plano museológico. Sim. Que tem que ser para os museólogos, o plano museológico é que norteia toda uma instituição museológica. É o livrinho de cabeceira. É o livrinho de cabeceira, é o plano museológico, né? Então é ela que vamos trabalhar durante todo o período de uma instituição. Então, vamos lá para o terceiro bloco. Um abraço a todos.